Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, e curvando-se até ao chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não é verdade, você riu. Eu li aqui no linguagem de hoje, Gênesis capítulo 18, do 1 ao 15. Aqui a gente percebe a história do pai da fé, chamado Abraão. E é bastante conhecida, mas na Bíblia a gente percebe aqui que os acontecimentos na vida de Abraão começam a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus lhe diz: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Gênesis 12, 1 e 2. Bom, Deus então visita Abraão e lhe dá uma missão e termina fazendo uma promessa. Então preste atenção, meus amados e queridos ouvintes, porque promessas são extraordinárias, ou seja, as promessas de Deus, né? Promessas são extraordinárias, pois elas norteiam a nossa vida. Preste atenção nessas orientações espirituais para você. Promessas de dias melhores, promessas de portas abertas, promessas de superação de limites, promessas de bênçãos e de grandes conquistas, ou seja, são elas que movem nosso coração. Talvez, gente, preste atenção, talvez, tá? Talvez o que tenha mantido você de pé até aqui tenha sido uma promessa. Algo que você ouviu da parte de Deus há muito tempo, mas que ainda não se cumpriu. Apesar de todas as dificuldades, a expectativa sobre a concretização dela é o que move o seu coração. Então é muito importante essa questão aqui. A expectativa nas promessas de Deus.
Agora, escorado na promessa de Deus, no caso aqui, Abraão, ele sai da sua terra natal em direção a Canaã, levando sua esposa. Sara, seu sobrinho Ló e seus bens. Então vai Abraão, Sara e seu sobrinho Ló. E sempre que caminhamos sustentados pelo que Deus disse, a nossa jornada se torna segura. Preste atenção nisso aqui. Frases têm um poder sobrenatural quando são frases de Deus, da palavra de Deus, inspirada por Deus. Pode ser uma revelação para você, pode ser uma palavra profética, pode ser um rema de Deus, uma direção de Deus. Então, sempre que caminhamos sustentados pelo que Deus disse, bem entendido, pelo que Deus disse, a jornada se torna segura. Agora, não será fácil, mas será segura. Não será fácil, mas será segura. Segura, tá entendendo? A nossa jornada da fé não é fácil, mas é segura quando nós somos guiados por Deus, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra. Então, minha gente, Deus nos faz promessas, ok? Mas Ele não nos isenta de lutas e dificuldades, porque são essas situações que provam o nosso coração e nos preparam para o momento exato do cumprimento da promessa. Sabe de uma coisa? Na caminhada com Deus, na caminhada da fé, e aprendendo, acertando, às vezes errando, se equivocando, e também vendo o comportamento de certas pessoas, o que eu percebo? O que eu aprendi? Que o nosso inimigo, esse ser espiritual, que Jesus deu o nome, o diabo, Satanás, a força, esse tinhoso aí, esse personagem do mal, que é um espírito mau, o que acontece? Ele não conhece a minha vida como Jesus conhece. Esse inimigo nosso espiritual, ele não conhece a sua vida como Deus conhece, certo? Só que ele é malandro, esse inimigo espiritual, tá entendendo? Ele não tem pressa, então ele sabe algumas coisas de você, ele sabe algumas coisas de mim, ele sabe talvez algumas coisas que ele pegou no ar, assim, algum ponto fraco que você tem. E com isso, você não tem estabilidade espiritual. Vou dar um exemplo, de repente aquela pessoa que vai trabalhar numa empresa, é funcionário novo, está trabalhando, está feliz porque conseguiu um emprego ou trabalho, que seja, e começa a trabalhar ali, e 1 mês, 2 meses, aí tem uma experiência ali às vezes de 3 meses, às vezes é 1 mês, às vezes o máximo é 90 dias de experiência ali, e de repente até na experiência passou. Aí entra o 4º mês, o 5º mês, de repente começa a ter um probleminha ali na empresa e essa pessoa ela não tem, ela tem uma fragilidade em alguma área e ela é enganada por Satanás, sabia disso? Isso não é só nessa área, em várias áreas. Então o que eu quero dizer? O nosso inimigo espiritual, ele não sabe do nosso futuro, ele não conhece o que está dentro de nós, só o Espírito Santo conhece, só que ele é esperto. Então ele sabe de algumas fragilidades. Às vezes eu tenho, de repente, algo para resolver. Ele sabe que se de repente, financeiramente, não entrar o dinheiro, como é que nós vamos pagar a conta? Às vezes ele sabe, então eu vou prender isso aqui, prender aquele ali, eu vou atingir aquela pessoa. Mas isso acerta para quem não confia em Deus. Por isso que eu estou dizendo no dia de hoje, várias vezes, e vou repetir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está entendendo por que eu estou falando tanto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Entendeu? Desde o início aqui de hoje da programação, para você que ouve na íntegra pelo rádio ou ao vivo pela internet, está compreendendo? Então, se você deixar as circunstâncias te atingir, você não cresce em nada, você não faz nada, você vira um covarde, um medroso, uma medrosa, e aí tem medo de tudo. É isso que o inimigo faz. Mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de poder, de coragem, de equilíbrio. Por isso que vocês têm que revestir do poder da palavra de Deus. E pare de ficar falando só de tragédia.
A gente às vezes vai conversar com certas pessoas, ele só sabe falar de tragédia. Não é pedir oração. Pedir oração não é tragédia. A pessoa fazer um pedido de oração que ela está pedindo e confia que nós vamos orar e vai dar certo. Isso é uma coisa. Agora a tragédia, a pessoa ela fala de tragédia. Só tragédia. Fica ouvindo na televisão as tragédias de manhã, já levanta de manhã, já liga no rádio ou na televisão para ouvir aquelas notícias de tragédia, o que aconteceu na cidade. À tarde tem esses programas também. Eu não estou criticando os programas, mas tem gente que gosta demais. Eu não gosto. Quando eu ligo lá e vejo, eu já troco de canal. Não vai mudar nada a minha vida e então eu não quero. Coisa que não muda, que não me ajuda, eu também não estou afim de ouvir e de assistir. Então é uma opção minha, cada um faz o que quer. Entendeu? Então você tem direito de escolher. Você tem direito de escolher. Da mesma forma que você escolheu, não, eu quero ouvir essa ministração de hoje que Deus vai falar comigo. Então Deus está falando com você. É assim. Não é verdade? Então nós temos que entender isso. Então o nosso inimigo espiritual, ele não sabe de tudo, mas o pouquinho que ele sabe, e ele não tem pressa. Entendeu? Então você tem que descobrir. Eu estou dando uma dica para você. Estou te dando aqui um conselho de uma pessoa que tem compromisso com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Você tem que descobrir qual é a área que você é frágil. Qual é a área da sua vida? Não precisa falar para mim. Fala para você. Você tem que descobrir qual é a tua fraqueza. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de alguma coisa que te tira paz, que te tira alegria, que deixa você nervoso, nervosa. Você tem que descobrir. Se você descobriu, aí você tem que tapar a brecha. Você tem que resolver esse problema. Entendeu? É isso. Então é você que vai orar, vai pedir direção de Deus e Deus já está falando agora. Então Deus já está falando agora, se você que está me ouvindo, entendendo o que Deus está falando. Então está mais fácil, Deus está dando o quê? Orientações para você através aqui da minha voz, através da instrumentalidade desse servo que está falando. Você está entendendo? Então você tem que ver qual a tua fragilidade, né? Qual é a tua situação, entendeu? Preste bem atenção nisso. Voltando aqui à história de Abraão, repetindo aqui, Deus nos faz promessas, mas Ele não nos isenta de lutas e dificuldades. Por quê? Porque são essas situações que provam o nosso coração e nos preparam para um momento exato do cumprimento da promessa de Deus. Aliás, Deus vai cumprir a promessa dele na hora certa, mas aí que está, o nosso inimigo espiritual, sabendo de algumas fragilidades que temos, se ele consegue nos atrapalhar, retarda a promessa. Não que Deus não possa dar livramento, é porque a gente não se cuida. O apóstolo Paulo ele diz assim, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Você está firmado nas verdades de Deus? Então se cuide, não se contamine com a mensagem da incredulidade. Não se contamine com a mensagem do medo. Não se contamine com a mensagem do desespero. Confie em Deus, acredite. Confia. Confia de todo o seu coração. Confia. Afinal, nem sempre estamos prontos de imediato para experimentar a efetivação desta promessa. Nós recebemos uma palavra em nosso coração e ela é acalentada pela nossa fé. Mas, queridos e queridas ouvintes, mas são as dificuldades e os problemas que tratam nossa alma para o cumprimento dessa palavra. Interessante, houve tanta fome em Canaã que Abraão teve de mudar-se, mesmo que temporariamente, para o Egito, diz em Gênesis 12, verso 10. As lutas de Abraão foram tão grandes que ele até tentou ludibriar o rei egípcio, dizendo que Sara não era sua esposa. Muitas foram as lutas daquele homem. Se em Gênesis capítulo 12, Deus fez a promessa de que o abençoaria e a partir dele faria uma grande nação, já no capítulo 18, que eu li para você agora há pouco, estamos diante da realidade, para que de fato Abraão prosperasse e a sua família se multiplicasse. O Senhor ainda precisava operar um grande milagre, ou seja, abrir a madre da estéril Sara. Sara era estéril. É interessante, gente, ver como as promessas de Deus vêm às vezes em um contexto que fere a lógica. É aí que está, fere a lógica. Entendeu? Em alguns momentos, ela fala coisas que são humanamente impossíveis de acontecer.
Mas não se intimide. Preste atenção, meu amado e amada, que está interessado no assunto. Maior é aquele que fez a promessa e é poderoso para cumpri-la do que os obstáculos e desafios que você tem pela frente. Agora preste atenção. Desconfie quando uma promessa de Deus é fácil demais. Não tem um dito popular que diz assim, tudo que vem fácil, vai fácil? Então, meu amado, desconfie quando uma promessa de Deus é fácil demais. Eu que o diga. Entendeu? É isso aí, minha gente. É a caminhada da fé. Não é para qualquer um. É para quem quer caminhar com fé e vencer e superar os obstáculos. Será que realmente foi Deus quem falou? Será que realmente foi Deus que falou? Não queria falar isso, mas eu acho que é bom falar, pode servir para alguém. Pare de ficar correndo atrás e querer ter uma profetada. Que hoje eu conheço pessoas que infelizmente estão com problema mental porque ficaram ouvindo profetas mentirosos, falsos profetas que usaram de má fé. Muito cuidado você que vai para lá, vai para cá, tudo que é movimento, ó lá está revelando, está falando e acontecendo. Eu acredito nos dons do Espírito Santo e Deus tem nos usado pela misericórdia dele. Mas muito cuidado, você que não aprende Bíblia, vai ler Bíblia, vai ouvir a palavra e pare de ficar atrás de bobagens por aí, porque você pode quebrar a cara. Desculpe usar esse termo, mas profeta de verdade fala umas palavras às vezes meio ásperas, mas não é para o mal, é para o teu bem. Entendeu? Muito perigoso esse negócio. E principalmente a tal da revelação. Você vai casar com o fulano de tal e dá até o CPF da pessoa. Muito cuidado que nem tudo que é falado em nome de Deus é de Deus. É enganação. Entendeu? Porque quando é de Deus não vai ter confusão. Deus não é Deus de confusão. Como é que Deus fala uma coisa e a pessoa fica louca? Fica com problemas mentais aí porque acreditou numa bobagem de um falso profeta. Quer ouvir a verdade, escuta a gente. Entendeu? Então desconfie quando uma promessa de Deus é fácil demais. Deus não prometeu que seria fácil. Pode ser fruto da sua própria intenção, do seu desejo, da sua emoção, porque quando o Senhor Deus fala, Ele realmente mexe conosco. Eu já tive experiência de Deus falar promessas para mim, eu vi que era de Deus e aconteceu já aconteceu. E tem duas para acontecer. Se é de Deus, vai acontecer. Mas meu foco está na fé, na palavra de Deus. Entendeu? Enquanto não acontece, vamos trabalhar. Enquanto não acontece, faça. O problema de muita gente, principalmente no meio evangélico, eles escutam que Deus vai fazer, mas ele não faz nada. Ele fica parado. Deus falou, então na hora de Deus vai acontecer. De fato, na hora de Deus. Mas caminhe, trabalhe, estude, faça, desenvolva, toque a vida. Entendeu? E de repente de Deus vai acontecer. Então, quando o Senhor fala, Ele realmente mexe conosco. Deus enviou Abraão para outro lugar, debaixo da promessa de que faria dele uma grande nação. Mas a verdade é que o tempo foi passando e nada parecia acontecer. É importante, gente, preste atenção para a gente concluir isso aqui. É importante sabermos que Deus usa o tempo como instrumento para nos aperfeiçoar. Quanto mais o tempo passa, mais trabalhados pelo Senhor nós somos. Assim como a água que cai em uma pedra dura modifica sua superfície, o tempo trabalha em nós, retirando as imperfeições, aparando as pontas. É isso que Deus faz. É o tempo de Deus. É isso, meus amados. É isso que Deus está falando. Agora, a descrença de Sara estava baseada no fato de que ela e o esposo já eram bem velhos. Ela diz, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Gênesis 12, 2. Ao observar as circunstâncias e analisar as condições naturais, sua fé sucumbiu diante dos fatos. Preste atenção, se hoje usamos muitos artifícios para disfarçar a idade, maquiagem, lipoaspiração, botox, por exemplo, naquela época era impossível, não tinha essas coisas que tem hoje. Então, meu amado, imagina agora, naquela época, se hoje está quente aqui no Brasil, imagina lá no deserto, naquela região,
num calor escaldante, no solo de um deserto árido e seco, uma mulher velha com a pele cansada, enrugada, não conseguia esconder suas marcas de expressão, esculpidas por anos de sofrimento, dor e luta. Assim Sara observou sua própria realidade e pensou: é evidente que não vai acontecer o que Deus prometeu. Preste atenção, às vezes é assim mesmo. Vemos o tempo passar e as cicatrizes que ele imprime sobre nossa alma nos levam a pôr mais peso na balança contra aquilo que Deus falou. Mas lembre-se, Deus falou, está falado, vai acontecer. Ande nessa palavra, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, que você possa ter compreendido todas as pérolas, ensinamentos que eu passei para você hoje. Se você está me ouvindo desde as 8h30 até agora, quase 10 da manhã, para quem ouve no ao vivo, então você já percebeu que o que eu falei na primeira meia hora, depois na segunda meia hora e nessa terceira meia hora, se somar tudo, é a mesma coisa. Ou seja, fé, caminhar com Deus, confiar em Deus e cumprir a nossa missão que temos nessa terra. E lembrar, leia a palavra, ouça a voz de Deus e caminhe com a gente, porque Deus é maravilhoso. 2025, o ano das novas e grandes oportunidades. Pois é, chegou a sua vez de estar com a gente no próximo domingo, dia 16 de fevereiro. Isso mesmo, 16 de fevereiro, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Será um dia muito especial do Agir de Deus. Em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Vem com a gente e traga mais alguém, porque o Agir de Deus já está no ar pelo rádio, pela internet, mas também no presencial, dia 16 de fevereiro. Vem com a gente, você também. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.